Bom, então agora 2 tópicos para finalizar a parte de oscilações e acabamos 1/4 das fórmulas de Física 2, embora ainda falta muita coisa. Já vamos então acabar a parte de oscilações. Para acabar a parte de oscilações, temos que agora considerar então as oscilações amortecidas e as oscilações forçadas. Então vamos agora oscilações amortecidas. No caso das oscilações que a gente estava vendo antes, elas não têm amortecimento, ou seja, elas conservam a energia mecânica de forma que não há nenhuma força dissipativa, que dissipa energia em forma de calor, de ondas sonoras, etc. Então, só que esse caso ele é uma aproximação que serve para muito menos casos na realidade. Na realidade, sempre há perda de energia, então uma das formas de a gente resolver isso são com as oscilações amortecidas e com as oscilações forçadas, que vai ter uma força externa que vai dar uma energia para o sistema. Então, um exemplo mais clássico seria a gente pegar um sistema massa-mola só que ele vai ser contraído a mola, vai começar a oscilar para cima e para baixo, só que vai ter um amortecimento de um líquido, por exemplo. Porque um líquido ele tem uma certa viscosidade, né? A viscosidade, vocês vão ver em fluidos, ela atrapalha o movimento ainda mais. Então, quanto mais viscoso um líquido, sei lá, glicerina, água, glicerina, álcool, dependendo da viscosidade do líquido, ele vai atrapalhar mais o movimento. Quanto mais viscoso ele for, mais facilmente ele atrapalha o movimento de um corpo. Então, aqui a gente tem que considerar que além de ter as forças no sistema, tem uma força dissipativa. Então, a equação diferencial vai ficar assim, ó. Somatória das forças externas atuando no corpo é igual, pela segunda lei de Newton, massa de aceleração, só que tem uma força dissipativa que a gente vai falar que depende de menos b, esse b é só um parâmetro, v, velocidade. Então, forças atuando aqui, peso para baixo, força elástica para cima, restauradora. Então, menos kx, menos essa força dissipativa, dv, é igual a força total do sistema, massa de aceleração. Só que aqui eu já vou botar, ainda não. Então, temos aqui a equação do sistema, depende da aceleração, velocidade e posição. Só que nós sabemos que velocidade e aceleração dependem da posição. Então, vamos botar tudo em função da derivada da posição, vai ficar então menos kx menos b dx dt é igual a m d2x dt2. Passando essas duas que estão negativas para o outro lado, fica então m d2x dt2 mais b dx dt mais kx igual a 0. Divide toda a equação por m, some aqui, corta, d2x dt2 mais b sobre m dx dt mais k sobre m x é igual a 0. Esse é um caso, né? O caso que dá 0 é o caso de oscilações amortecidas. Se for oscilações forçadas, essa aqui, ao invés de dar 0,
daria um F de T, que é uma força externa que vai ampliar as oscilações que vai sempre fornecer energia para o sistema oscilar. Bom, vamos então simplificar, né? Botar as derivadas na notação de ponto. Então, x ponto, x2 pontos é igual, mais b sobre m x ponto mais k sobre m x é igual a zero. Lembrando que k sobre m, vou botar aqui maiúsculo agora, ômega zero quadrado. Esse ômega zero aqui tem razão de ser esse zero, porque como elas são amortecidas, vai surgir outra frequência angular, que vai ser a frequência de amortecimento. Que são três casos de amortecimento, cada um vai ter um ômega específico. Então, para resolver isso aqui, mesma maneira que a gente resolveu a do pêndulo de torção, a gente supõe soluções para essa equação, de forma que o caso clássico é sempre uma função que depende de exponenciais. Que isso nada mais é que método de resolução de equações diferenciais que se vê em física matemática. X de t, x ponto, alfa, d2 pontos, alfa quadrado, jogando esses valores, então, nessa equação, vou chamar de equação 1, jogando na equação 1, nós temos a alfa quadrado exponencial de alfa t mais p sobre m a alfa exponencial de alfa t mais ômega zero ao quadrado a exponencial de alfa t, e tudo isso é igual a zero. A exponencial de alfa t é comum em todos, então vou botar em evidência. De modo vai ficar então vezes alfa quadrado mais p sobre m mais ômega zero quadrado. Isso aqui tem que dar igual a zero. Logo, esse aqui que está dentro do parênteses tem que ser zero. Para esse aqui ser zero, alfa quadrado mais b sobre m mais ômega zero quadrado igual a zero. Isso aqui nada mais é que equação de segundo grau de ensino médio, né? Resolver por fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta, então, b sobre m quadrado menos 4 vezes 1 vezes ômega zero quadrado. O alfa, que no caso é o nosso x, né? Seria o nosso x, né? Então, menos b, raiz de delta, né? Sobre 2a, né? O a, no caso, é 1, né? Porque não tem nenhum valor multiplicando alfa. Então, menos b sobre 2m mais ou menos raiz de delta, que é isso aqui tudo, né? B ao quadrado, b sobre m quadrado, menos ômega zero.
4 ômega 0. Bom, agora aqui a gente tem que analisar essa solução, porque como tem mais e menos, existem, né, várias possibilidades disso aqui. Só que na real tem 3 possibilidades. Uma é supor que ômega 0 ao quadrado é maior que B sobre 2M. Perdão, aqui é 2M. Tá certo. O primeiro caso é supor que ômega 0 é maior. O segundo caso é supor que é menor. E o terceiro caso é supor que é igual. Se for igual, né, dá zero isso aqui, né? Raiz de 0 é zero. E aí fica só esse termo aqui. E aí temos os dois casos mais complexos, que é o caso em que a frequência é maior do que o termo que tem um M e o termo menor, né? Então, vou botar aqui já, né? O segundo caso, a gente vai ver mais pra frente. Ômega 0 ao quadrado menor B 2M quadrado. Eu vou chamar tudo que está dentro da raiz aqui de ômega B. Então, ômega B é igual a raiz B sobre 2M quadrado menos ômega 0 quadrado. Desse modo, então, o alfa é igual a menos B sobre 2M mais ou menos ômega B I. Por que I? Porque vai dar raiz de número negativo. Se o ômega 0 for maior que esse termo, dá número negativo. Logo, tem um termo imaginário, né? O I do termo imaginário. Se a gente pegar essa equação aqui e substituir aqui, nós ficamos então com x de t é igual a exponencial menos b sobre 2m mais ou menos ômega b I de t. Lembrando, né, que a gente sempre considera que pode ter duas soluções, já que aqui depende de ser mais ou menos, a gente divide dessas duas possibilidades em duas equações, ou seja, A1 exponencial menos b sobre 2m mais b i t mais A2 exponencial menos b sobre 2m menos ômega b i t. Bom, agora podemos, a exponencial aqui está em função está elevado, né, a uma função vezes a temperatura. Nós podemos pegar essa soma aqui e fazer com multiplicações de exponenciais, ou seja, A1 exponencial menos b sobre 2m vezes exponencial t exponencial de i ômega b t mais A2 exponencial menos b sobre 2m t exponencial menos i ômega b t. Podemos agora então, esse termo aqui é comum, fica em evidência, né? Exponencial menos b sobre 2m t
vezes A1 exponencial de I ômega B t mais A2 exponencial de menos I ômega B t. Aqui, de novo, aplicando a relação de Euler de Moivre, nada mais é que, né, desmembrar essas exponenciais aqui em soma de cosseno mais I seno. Só que antes disso, vamos aqui considerar, fazendo um parênteses, A1 é igual, de novo, xm, né, que é a amplitude, né, sobre 2, exponencial de I φ, para surgir a fase do problema, que sempre tem, o movimento oscilatório, e A2 é igual a menos I φ. Colocando essas duas equações aqui em cima, então ficaríamos com H aqui. Então ficamos com x de t exponencial menos bt sobre 2m xn sobre 2 exponencial de I φ exponencial I ômega bt mais xn sobre 2 exponencial menos I φ exponencial menos I ômega bt. Vamos expandir então com a relação de Euler de Moivre. Vou melhorar aqui a escrita. 2m Então, aplicando essa equação, vamos pegar esses termos aqui e expandir em soma de cosseno e seno. Dessa forma, cosseno ômega bt mais φ mais I seno ômega bt mais φ vezes xm sobre 2 mais xm sobre 2. Abre uma chave aqui. Cosseno ômega bt mais φ mais I seno ômega bt mais φ. De novo, o termo que está imaginário vai cortar e tem que cortar, já que a solução tem que dar algo real, né? Então, temos finalmente
a fórmula mais difícil de demonstrar de oscilações, por enquanto, que é a do caso aqui, xm sobre 2, mais 1 mais xm sobre 2 vai dar xm, cosseno de ômega bt mais φ. Lembrando, o ômega b é tudo isso aqui. Então, demonstrando então a nossa equação das oscilações amortecidas do tipo de amortecimento subcrítico, primeiro termo. O gráfico dessa equação daria algo como algo assim. Posição em função do tempo. Aqui. 1. Aqui, menos 1. Já que é cosseno, né, o valor fica entre 1 e menos 1. Daria um decaimento exponencial vezes uma função cosseno. Ou seja, como é um movimento oscilatório, que tem uma resistência, uma força de resistência, né? Ele vai oscilar para cima e para baixo, só que ele vai cada vez perdendo amplitude até zerar, né? Até tender a zero. Então, o gráfico do movimento seria algo assim. Então, terminando assim, amortecimento subcrítico. Bom, esse é um dos tipos de amortecimento, são 3. Esse é o subcrítico. Vamos então agora demonstrar o segundo, que decorre daquela fórmula lá do ômega zero ao quadrado ser, na real agora, menor do que aquele termo B sobre 2M, né? Então, vou deixar esse gráfico aí. Só que antes disso, a gente precisa introduzir alguns conceitos. No caso, vou só reescrever a fórmula aqui. Lembrando que agora vamos supor ômega zero quadrado menor que B sobre 2M ao quadrado na fórmula alfa é igual a menos B sobre 2M mais ou menos raiz B sobre 2M quadrado menos ômega zero quadrado. E lembrando que a gente quer achar esse alfa para jogar na equação x de t é igual a exponencial de alfa t. Agora vamos ao segundo tipo de amortecimento, só que antes disso eu tenho que introduzir um conceito matemático, que é um pouco chatinho, mas não tão complexo assim,
que são senos e cossenos hiperbólicos. No caso, podemos definir cosseno de x como, lembrando, né, da forma de Euler-Limoilles, podemos definir então cosseno, isolando cosseno ali, como é que fica? Ix mais exponencial de menos ix sobre 2. Só que como ficaria o cosseno de ix? Ficaria então exponencial de i vezes ix mais exponencial de menos i vezes ix sobre 2. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, essa é a definição do número imaginário, então ficaríamos com e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Logo, cosseno hiperbólico de x é igual ao exponencial de x menos e de menos x sobre 2. E o seno hiperbólico? Bom, o seno de x pode ser definido por exponencial de ix menos ix sobre 2. O seno, então, de ix nada mais é exponencial de ix menos exponencial menos ix sobre 2. No caso, então, vai ficar um pouco diferente no caso do seno, que vai ficar e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2i. Lembrando, então, o seno hiperbólico de x é igual o seno de ix é igual a i vezes o seno hiperbólico de x, que é igual a i vezes exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Então, só a título de curiosidade, não vou fazer a demonstração completa. Se nós temos o cosseno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, nós podemos fazer uma analogia com a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. No caso hiperbólico, é um pouco diferente, então fica cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x é igual a 1.
Bom, então voltando às nossas equações. Para o caso, agora vamos ver o segundo tipo de amortecimento, que é o amortecimento supercrítico. Onde B sobre 2M maior que ômega zero. Desse modo, lembrando que x de t é igual a exponencial de alfa t, que é igual a exponencial menos b sobre 2m mais ômega b t. X de t, então, é igual a 1 dessa forma, então, x de t exponencial de menos b sobre 2m t vezes a1 exponencial ômega bt mais a2 exponencial menos ômega b. O que isso aqui parece? Exponencial de um positivo mais exponencial de um negativo. Parece exatamente cosseno hiperbólico. Logo, x de t é igual a exponencial menos b 2mt vezes a1 mais a2 vezes cosseno hiperbólico de ômega bt. Aqui tem sobre o 2 passa multiplicando o cosseno hiperbólico, então ficaria 2 cosseno hiperbólico, né? 2 cosseno hiperbólico de ômega bt. Porque o A1 e o A2 está multiplicando isso daqui. Opa. Tá certo.
Ah não, peraí. Tá errado aqui. Bom, então, supondo então no crítico, supercrítico, B sobre 2M maior que 1,0. Então temos x de t é igual a 1 exponencial menos B sobre 2M menos ômega B t mais A2 certo? Ou seja, para grande valor de tempo, o decaimento é da forma exponencial de menos B sobre 2M menos ômega B vezes t. O gráfico, então, no amortecimento supercrítico, ficaria algo como agora sim, vamos pegar a forma de cosseno hiperbólica. Abrindo isso aqui, lembrando que o A1, o A2 abre xm e tal, eu vou fazer mais direto. Ficaria então x de t é igual a xm exponencial menos bt 2m vezes cosseno hiperbólico de ômega bt mais φ. Certo. Por fim, vamos então ver o terceiro tipo de amortecimento. E a gente compara os três no gráfico de uma vez. Não precisava ter pagado isso aqui, tá bom. O terceiro tipo de amortecimento é o amortecimento crítico, em que B sobre 2M é igual a ômega zero. Se for igual, a raiz vai zerar, porque vai ficar um menos o outro, vai dar zero. Então o termo da raiz soma inteiro. Então vamos ficar então, só ó, lembrando, alfa é igual a menos B sobre 2M mais ou menos raiz B sobre 2M quadrado menos ômega zero quadrado. Se um for igual ao outro, vai zerar essa raiz. Então vai ficar alfa igual a menos B sobre 2M. De certa forma, a equação fica muito mais fácil. Ficaria então x de t é igual a exponencial menos B sobre 2M t exponencial de ômega bt menos exponencial de menos ômega bt sobre 2 ômega b. Vamos fazer então esse ômega b tender a zero, né? Não pode chegar a zero porque não existe divisão por zero.
mas vamos fazer ele tender a zero, de forma então que a derivada de exponencial de ômega pt em relação a ômega t é igual a t, para o caso de ômega b é igual a zero. De modo que x1 de t é igual a t vezes exponencial de menos t sobre 2m t. Logo, para o amortecimento crítico, x de t é igual a exponencial menos b sobre 2m t a1 mais a2 t. Amortecimento crítico. O amortecimento crítico ele é mais comum para a gente no nosso dia a dia, porque algumas coisas são mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, você vai em balança de mercado, ou balança de farmácia, que seja, ela dá uma tremidinha, né? Mas ela para rápido. Por quê? Porque ela foi feita para ter precisão. Então, esse amortecimento da balança de mercado ou de farmácia é um amortecimento crítico. Outro exemplo clássico é o amortecimento de carro, né? Porque o amortecedor de carro foi feito para parar o movimento de uma vez. Então, por isso que ele tem que ser um amortecimento crítico, ele não pode fazer oscilações como no caso do amortecimento subcrítico. Então, comparando os três tipos de amortecimento no gráfico, teríamos algo como isso. T, X, amortecimento subcrítico, amortecimento supercrítico e amortecimento crítico. Crítico, supercrítico, Bom, então é isso. Terminamos a aula de hoje, já está muito grande. Eu ia até falar de oscilações forçadas, mas já está muito grande a aula. Embora não seja muito demorada as oscilações forçadas, é melhor falar com calma numa aula separada. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.